segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Referência Fábio da Silveira Barros, localizado em Maraial, no estado de Pernambuco. E vamos falar sobre as origens do racismo estrutural no Brasil, a partir da narração do texto Uma História de Racismo, produzido sob a coordenação do professor de História, Rodrigo Lins. Antes disso, queremos deixar uma mensagem. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Após o assassinato de um negro norte-americano, George Floyd, estrangulado por um policial nos Estados Unidos, ocorreu bastante protesto e indignação no mundo sobre tal ato de extrema violência e racismo. Na imprensa, falaram muito sobre o ato racista, mas depois de algumas semanas não virou mais notícia. Porém, o racismo continuou sendo praticado no dia a dia e nas relações sociais. Para combater o racismo é necessário conhecer uma história de séculos de opressão e de construção de práticas racistas. É fato que o racismo foi um processo de construção e pessoas não nasceram ou nascem com tal pensamento. No contexto do Brasil, tudo começou no período da colonização, quando os portugueses passaram a escravizar indígenas e depois também de forma forçada trouxeram africanos para serem escravizados, algo que durou mais de 300 anos. Os africanos tinham uma vida lá na África, com seus familiares e inseridos em suas comunidades. Mas com os interesses comerciais dos europeus, alguns grupos rivais começaram a capturar outros em troca de arma, fumo, cachaça e outros produtos. Esses grupos viviam na África, mas não tinham uma ideia de unidade com o povo africano, pois existiam várias etnias que se integravam nas comunidades. Então não adianta alguém questionar dizendo que africano vem de africano, porque eles não se sentiam identificados como africanos, e sim entre outros grupos que faziam parte. É necessário ter essa percepção. No continente africano já existia escravidão, mas antes da chegada dos europeus existiam mais escravos por dívidas e prisioneiros de guerra. A triste história da escravidão reflete o lado ruim da humanidade, quando os europeus compravam ou raptavam africanos e enchiam os porões dos navios, que ficaram conhecidos como navios negreiros. Na longa viagem, muitos adoeciam e eram jogados no mar. Muitos morriam de fome, também a alimentação era péssima, e a tristeza era tanta que muitos também preferiam se jogar no mar e morrer. Quando os africanos chegaram ao Brasil, foram vendidos como mercadorias e examinados para verificar se estavam saudáveis, e depois eram colocados em um trabalho extremo nas lavouras de cana-de-açúcar. Posteriormente, nos mais de 300 anos de escravidão, também tiveram que trabalhar em minas de ouro e de pedras preciosas e nas plantações de café, mas vários escravos resistiram à escravidão, que removeu de sua terra nativa e os enviou a milhares de quilômetros de distância, para uma terra distante, com idioma, religião e culturas diferentes das deles. Engana-se, porém, que acredita que os africanos foram escravizados passivamente. Os historiadores abordam, por meio de documentos, várias formas de resistência dos escravos contra a escravidão, como revoltas que buscavam muitas vezes corrigir excessos de tirania dos senhores, diminuir o nível de opressão ou punir feitores excessivamente cruéis. Os escravos organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência a que eram submetidos no seu cotidiano. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, podemos mencionar as fugas coletivas ou individuais, as revoltas contra feitores e seus senhores, que poderiam ou não ter o assassinato desses, a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de maneira inadequada e criação de quilombos. Também existiram escravos que praticavam suicídios, abortos, para impedir que seus filhos fossem escravizados, e a simples desobediência.
No final do século XIX, os negros escravos ou libertos, e até brancos, lutaram pela abolição da escravidão, acontecendo de forma oficial, pela assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. O ato não é o mais importante, pois as lutas com participação de negros aconteceram e movimentos abolicionistas foram vitoriosos. Apesar de que, mesmo com o fim da escravidão, chegaram teorias racistas de países europeus, que foram defendidas por intelectuais e políticos brasileiros para forçar um embranquecimento da população. Mais uma vez, o negro resistiu. Por isso, somos um povo miscigenado. Mesmo com os escravos conseguindo a liberdade, não tiveram acesso a uma política de inserção na sociedade, pois muitos ex-escravos não tiveram oportunidades de trabalhos. Não houve nenhum apoio do governo, nenhum suporte. Não tinham para onde ir, pessoas sem escolaridade ou direito a nada. Muitos foram morar nos morros, não tinham uma moradia digna e nenhum outro direito básico à sobrevivência. Toda a parcela racista foi construída não apenas por mais de 3 séculos de escravidão. Tomou várias formas e se multiplicou em práticas racistas reproduzidas desde o início do século XX, quando governos republicanos defendiam teorias de embranquecimento da população. Mas o racismo foi se reproduzindo na literatura, nas músicas, nas pinturas, nas relações sociais, seja nos ambientes de trabalho, nas escolas e nos lares familiares, nos jornais e nos programas de TV, nas telenovelas e em competições esportivas como no futebol. A representação do negro precisa ser exaltada, não apenas na cultura brasileira, e mais ser reafirmada nos ambientes sociais com práticas antirracistas, com políticas educacionais afirmativas e igualitárias. A maioria da população brasileira é formada por negros, mas muitos estão em uma situação de grande precariedade e vulnerabilidade. É necessário rever esse quadro que parte do reconhecimento de que o Brasil é um país racista, sendo urgente combater esse mal dentro de um processo de desconstrução desse racismo estrutural. Sistema que tanto marginalizou os negros e tentam silenciar suas vozes e suas histórias.